Olá, meu nome é Rodolfo Stoner, sou o criador desse canal para falar sobre gerenciamento de projetos, gestão da manutenção, tópicos de liderança e gestão. E hoje nós vamos falar sobre gerenciamento de alarmes. Porém, antes de mais nada, se você se interessa por esses tópicos, em algum local dessa tela há um botão vermelho para você clicar e assinar o canal. E há também um sininho, clicando no sininho você será sempre informado dos novos lançamentos dos vídeos. Meu amigo Gustavo Coelho de Castro, com quem trabalhei na Reduc, Petrobras, sempre me envia material muito interessante. Ele é muito envolvido com a questão de segurança industrial, segurança do processo, e me mandou um material que eu gostei muito. Já fiz um artigo e agora estou colocando na forma de vídeo sobre gerenciamento de alarmes, que é o processo pelo qual os alarmes são projetados, monitorados e gerenciados de maneira a garantir uma operação segura e confiável. Bom, e em um processo que sempre envolve alguns riscos, você tem as chamadas camadas de proteção ilustradas aí neste gráfico. Bom, o processo é projetado para ser seguro, por isso existem as malhas. E aumentou a pressão, aumentou a temperatura, então existe uma retroalimentação para ajustar os parâmetros para que a pressão ou temperatura, a variável que seja, se enquadre nos limites de normalidade. Caso isso aí falhe, há o controle manual do processo, ou seja, o operador intervém. Para tal existe o alarme, para avisar o operador que ele tem que intervir porque não está funcionando automaticamente. Caso o operador intervenha e não tenha sucesso em manter o processo sob condições normais, é acionado o TRIP, ou seja, o corte do funcionamento de um determinado equipamento. Caso isso aí não resolva, você está entrando no Safety Instrumented System. E caso esse sistema instrumentado de segurança não controle a situação, haverá um incidente. O incidente poderá ser, por exemplo, a abertura de uma válvula de segurança, de uma PSV, ou eventualmente a ruptura de um disco de ruptura. Bom, pode haver também uma proteção passiva. O tanque vazou, você tem o dique de condensação para não permitir que o produto inunde a refinaria. E, finalmente, você pode ter um agravamento da situação, você pode ter uma emergência em nível de planta ou, pior ainda, em nível de comunidade. Portanto, existem alarmes que é para você garantir a operação segura da unidade. Nós costumamos dizer, no linguajar cotidiano, que o que abunda não prejudica. Porém, cuidado, com alarmes isso pode acontecer. Obviamente, a falta de alarmes preocupa, temos que ter alarmes. Porém, se você tiver alarmes em demasia, o que pode acontecer? O operador pode se confundir com a quantidade de alarmes, pode não saber o que fazer, ou pior ainda, pode ficar mal acostumado, é assim mesmo, e aí acabar não vendo algum alarme, não se dando conta de algum alarme que seja efetivamente importante. A ISA, International Society of Automation, e uma outra organização europeia, tem esse quadro aí, onde você compara na primeira coluna o verde, o que é recomendado, e o que ocorre na indústria de óleo e gás, na indústria petroquímica, na indústria de energia e outras indústrias. Então você percebe que, de uma maneira geral, a quantidade de alarmes é muito superior ao que seria adequado, ao que seria recomendável. Então, há que fazer o gerenciamento para manter os alarmes numa quantidade suficiente e alarmes que tenham características adequadas, tais como: tem que ser relevante, não deve haver alarmes para baixos riscos operacionais. Deve ser único, não tem que ter duplicidade de alarmes. Oportuno,
não deve alarmar antes que seja necessário e nem depois, quando já seja tarde demais. Priorizado, ou seja, deve mostrar para o operador qual é a importância do problema. Inteligível, o operador deve entender o que aquele alarme está realmente significando. Na medida do possível, ele deve ser diagnóstico, deve mostrar para o operador o que ele deve fazer. Orientador, indicar a ação a ser tomada. E deve ser focado, chamar a atenção para as questões mais importantes. Um paper da Honeywell ilustra aqui um caso de um incidente real utilizando a técnica do queijo suíço, que já foi também abordado em um vídeo aqui sobre segurança industrial. Queijo suíço tem seus furinhos e, às vezes, algumas coisas passam por esses furos. Se houver uma série de camadas de queijos suíços em que um determinado furo esteja sempre alinhado, essa falha pode percorrer todos os furos, levando a uma situação de perigo. Aí o exemplo que ele dá é: uma planta está relativamente instável, isso pode acontecer. O turno de 12 horas está chegando ao fim, então o pessoal já está cansado, essa é uma característica operacional, é a primeira barreira, a primeira fatia de queijo. Um tanque contendo material quente atinge nível demasiado alto. Aí é uma questão de processo, é a segunda fatia. De repente, se estiverem alinhados, vai se propagando. Um sistema de intertravamento está desabilitado para a troca de um instrumento e não foi reabilitado. Gestão de mudanças. Tem que se ter em mente que algo está fora. O operador não se atenta para o alarme, pois está sobrecarregado e há diversos alarmes sinalizados. É a questão do inadequado gerenciamento de alarmes. Os atuadores de segurança para desligar a bomba de carga do tanque não haviam sido testados por 2 anos e falham manutenção. O tanque transborda com operadores nas adjacências. Incidente. Até aí foi incidente. Eventualmente poderia ter uma fonte de ignição próxima e aí seria um acidente de grandes proporções. Então vejam como é importante o adequado gerenciamento de alarmes. Nem demasiado, nem pouco e com critério. Ok? Mais uma vez, se você gostou, em algum local dessa tela há um botão vermelho para você clicar e assinar o canal. E além do mais, faça seus comentários, compartilhe com os amigos, dê o seu like. Por hoje é só. Obrigado!